seus lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Dunk e Egg, na realidade, né, o Cavaleiro dos Sete Reinos, que estreou na madrugada de domingo para segunda na HBO, e vamos falar semanalmente aqui sobre a série, que na realidade vai ser uma série curta aí, com 6 episódios, diferente do que a gente tinha visto das séries anteriores, mas cada temporada vai contemplar, né, a jornada desses dois personagens, Dunk e Egg, e aqui a gente é situado no torneio. Mas como eu vou falar dos detalhes, né, do episódio e discutir alguns pontos de atenção pra gente acompanhar, obviamente esse vídeo vão ter spoilers, mas antes, lógico, não deixa de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, vocês sabem, e também pra não perder semanalmente os vídeos aí de Cavaleiro dos Sete Reinos e muitas outras séries, porque, gente, esse primeiro semestre tá recheado de série boa. Deixa eu começar falando porque eu tava meio ressabida com a série. Eu acho que quando a gente teve a adaptação, né, do universo de Game of Thrones é um excelente exemplo pra gente entender um pouco dois públicos que a série tem. Tem o público que gosta mais de ação e guerra e sangue, casamento vermelho, e tem aqueles que gostam muito da contemplação, da jornada, que entende que esses momentos são importantes pra pontos de viradas de determinados personagens. E lógico, tem aqueles, né, que gosta de tudo, entende que esses momentos são importantes, mas também gosta dos momentos de ação e etc. Só que Game of Thrones, especificamente, depois de certo momento, mais quando a gente tava chegando no final ali da temporada, esses momentos eles acabavam sendo um pouquinho barriga pra alguns episódios. Não tô falando que todos eram assim. E já House of the Dragon, tirando a segunda temporada, ela trouxe um dinamismo, né, devido aos dragões. E a segunda temporada, como ela foi um grande monólogo, assim, de vários momentos, e ela meio que se finaliza ali num momento muito similar à primeira, né, que é vai ter a guerra, e a gente esperava que acontecesse isso na segunda, eu fiquei um pouco ressabida com o Cavaleiro devido a isso, porque eu fiquei com medo de só ser uma grande jornada, e gente, que felicidade em dizer que eu estava errada, tá? Eu acho que Cavaleiro dos Sete Reinos, e pelo que a gente percebe aqui nesse primeiro episódio, ele tem uma linguagem muito individual também, porque ao mesmo tempo que traz ali, né, a seriedade de tudo que tá acontecendo, ele é um primeiro episódio que ele não vai exatamente te situar ainda na época que a gente se encontra, que é entre House of the Dragon e Game of Thrones. Na realidade, a gente tá ali, né, situado uns 90 anos antes de Game of Thrones, mas pelo menos é importante a gente ter alguns entendimentos políticos, né, como que estavam as coisas ali deixadas por causa de House of the Dragon. Até acho, né, que talvez eles não vão necessariamente dar muitos contextos, porque senão seria spoiler até da temporada, então acho que vão ser séries que elas vão caminhar juntas, mas não necessariamente se entregar muito, apesar que aqui, né, nesse episódio ele já traz um momento aí em que dragões não existem mais, e a gente vê dragões ali no teatrinho, a gente vai discutir sobre isso também. Mas por que eu tô falando tudo isso, né? Porque dentro disso, né, do contexto político ali atual, a gente tá numa história em que a lupa é exatamente a história do Duncan, que vem aí com o Egg, né, que o Egg se insere na jornada do Duncan. Então a dinâmica deles, até que a gente chega ali no final do episódio, ela me traz muito uma percepção parecida com o que a gente tinha com a Brienne e com a Arya, por exemplo. Só que, lógico, em objetivos completamente diferentes, porque ambas elas estavam querendo se provar ali que eram mulheres dentro da luta, né? Aqui o Duncan, ele tem até um negócio similar no sentido em que ele quer se provar um cavaleiro e tal, mas o Egg, ele se conforma ali com a simplicidade do negócio. Então ele quer só realmente estar ali ao lado do Dunk. Ainda terão desdobramentos importantes que esse episódio acaba trazendo pistas interessantes, mas acaba sendo um dinamismo até muito pela personalidade do Dunk, que chega a ser cômico, assim, em muitos momentos. Até mesmo em momentos do episódio que a gente vê o Dunk com o Lionel. Cara, é muito divertido, né? Eles ali dançando. E o Dunk, né, ele tem toda essa personalidade que, assim, ele de fato, como ele mesmo externaliza, diferente dos outros cavaleiros, ele não tem herança, ele não tem um nome, e acabam sendo coisas que compõem pra ele ali em batalha, né? Que ele precisaria de um auxílio, e aí é onde o Egg seria importante também pra ele. Então ele entende que ele precisa de alianças, mas ele não tem um treinamento apropriado como uma casa Baratheon, por exemplo, ou como os Dondarrions, como a gente vê aqui. Assim também como os Fossoway, né? Tanto o Stefan ali, já nesse início as pessoas que ele se envolve já é super importante. E também, né, ele não tem muito estudo, então ele tem uma ignorância ali pela sua origem mesmo, e ele é todo alto e desajeitado, né? E, gente, é muito interessante porque, assim,
assim, o fato dele ser alto é um negócio importante, principalmente quando a gente chega naquela cena ali do Baratheon, né? Porque o próprio Lionel, ele era descrito como um homem alto. Então é até interessante que tem um certo momento, quando ele fala, aquele ali é o Lionel, ele fala, ele não é tão alto quanto parecia. Mas é porque ele é muito alto. O Lionel já é alto, mas o Dunk é maior ainda. E eles pegaram um ator excelente, que de fato é alto. E por isso, inclusive, eles têm aquele diálogo, né, da porrada e etc. Também muito da forma, né, dele andar curvado ali. Eu achei interessante isso. E o Lionel, ele tem essa personalidade que é bastante destacada, né? E eu gostei muito como o ator, ele deu corpo, né, ao descritivo do personagem, principalmente quando ele é conhecido aí como Tempestade Risonha, que ele ria tão alto que chegava a ser estrondoso, né? Então, a gente vê, né, ele rindo ali na tenda. Então, eles souberam dar muito bem corpo a esse personagem. E, assim, esse vínculo com Baratheon nesse momento e dele entender que ele não quer nada dele, essencialmente, ele só quer realmente ali comer, também é muito importante para a relação, para a construção de relação desses dois e o que a gente acompanha nesse conto aqui de Cavaleiro dos Sete Reinos. E nessa conversa deles também tem um aspecto que eu acho muito interessante a gente ressaltar aqui, que é uma fala do Lionel que ele fala: em um homem há muitos homens. E pra mim é uma frase muito interessante, principalmente nesse contexto de cavaleiro, né? De como o homem ele é moldado devido às experiências que ele acaba passando, como se ele fosse uma junção de experiências. Além, né, da gente ver essa missão quase impossível aí pro Dunk, porque ele fala, né, que ele não tem chances nenhuma, sendo em vista, né, os treinamentos, não ter dinheiro, não ter herança e etc. Agora, um detalhe que é extremamente importante que acontece antes dele até chegar ali do acampamento e tentar ir atrás do Manfred e tal, é que ali na parada do bar, e até quando ele conhece o Egg, né, a gente vê um cara extremamente bêbado, e quando ele paga a conta, a moeda é uma moeda de Targaryen. E é interessante também porque ele fala, né, eu sonhei com você, fica longe de mim. Um aspecto meio Halina, né? Não sei se vocês lembram lá, a filha da Alicent. É um detalhe para prestar atenção, importante. E por isso que eu falei que era importante a gente também entender um pouco politicamente a que pé estão as coisas aqui. Porque os Targaryens existem, né? Mas os dragões não mais. E esse é um contexto importante, até mesmo para quando a gente vai ali pra tenda do teatro, quando o Dunk tá chegando ali. Tanto para ele gostar da menina, né? Mas também o que tá acontecendo ali de pano de fundo na cena. Ela tá fazendo uma interpretação com dragões, um cavaleiro que tá enfrentando esse dragão. Então ele é um contexto importante porque a gente sabe que o teatro, eles sempre acabam trazendo aspectos importantes para acontecimentos aí da série. Então, por exemplo, que nem quando a gente via a Rhaenyra lá vendo teatro em House of the Dragon, o teatro sempre era uma crítica aos grandes reis, né? Então era um ponto de vista dela vendo como o povo via ela no reinado e não sendo um homem. Então o teatro, ele não tá aí à toa, ele é importante também, principalmente nesse contexto aqui. E aqui pé, né, tá a casa Targaryen. E aí, só dando um contexto que é importante, que a própria série de House of the Dragon já demonstrou, é importante a gente lembrar que os Baratheon juraram aos verdes e os Dondarrions aos negros. E aí, é um contexto mais a título de curiosidade, né? Quando a gente vê o Dunk falando ali, né, com o Manfred, o Sir Arlan lutou a favor do pai dele na caçada do Rei Abutre nas Montanhas Vermelhas. Isso é um contexto que vai ser importante, talvez explorado, não sei, na terceira temporada de House of the Dragon, porque a gente viu recente, né, que o George R. R. Martin tá tretando com o roteirista lá, falando que ele não tem gostado muito do direcionamento que a série tem se encaminhado, que na primeira temporada ele ouviu mais ele, e na segunda não tanto, e na terceira menos ainda, né, e tal. Mas esse contexto, né, citado aí, é um contexto até importante pro Crystal Cole, mas basicamente, né, esse rei Abutre aí, ele comandava os saqueadores, e é um fato histórico ali, importante pra Dança dos Dragões. E aí ele nega essa ajuda, mas no final a gente vê ele sendo agraciado ali pela presença do Egg. Gente, o Egg, ele é um personagem muito interessante de acompanhar, principalmente pela dinâmica dos dois, né, porque ele é um garoto extremamente sagaz, e o Dunk é todo lerdão e tal, mas ambos são importantes pro desenvolvimento um do outro, porque, por exemplo, o Dunk, né, ele de fato precisa de ajuda, mas é interessante a gente ver que muito da relação deles também vem a partir do que ele passou com o Sir Arlan ali, né, porque, tá certo, ele não tem grana e tal, mas eles claramente ficavam debaixo de árvores, né, porque eles não tinham grana, então ele mimetiza algumas coisas que ele tinha de relação com Arlan. Então, até esse momento dele falando assim,
ah, se você não me obedecer, você vai levar um bofetão, eu prometo que você não vai apanhar só quando você merecer. E a gente viu que o Dunk, ele apanhou muito, né, inclusive em coisas que ele não tinha culpa, pelo menos todo esse diálogo, né, que é mostrado ali no início do episódio, mas a gente vê que ele não é que nem o Sir Arlon ainda assim, ele só, tipo, ameaça, porque ele sabe o quanto que ele sofreu também, né, nesses momentos. E outro detalhe que é importante nessa cena é quando eles falam da estrela cadente, né, e aí o Egg fala que é um presságio de boa sorte e que eles eram únicos que tinham visto, então a sorte, né, ficaria toda ali pra eles, o Dunk conclui. Só que em Game of Thrones, no universo, né, de Game of Thrones, House of the Dragon, estrelas cadentes, elas têm simbologias e significados diferentes, mas basicamente a estrela cadente, ela tem um significado de uma grande mudança, ou que um evento grande vai acontecer, e aí tem diferentes interpretações que podem ser algo bom ou algo ruim, mas a estrela cadente, ela é mais uma pista pra dizer quem é o Egg aí nessa história. E eles já começam a construir nesse episódio. Enfim, gente, ele é um episódio de apresentação. Eu acho que esses são detalhes e contextos importantes pra complementar a experiência com o episódio, do que é apresentado, do que é mostrado sobre esses personagens e também do que a gente vai acompanhar aqui nessa história. E eu estou super ansiosa pra acompanhar semanalmente aqui com vocês. Mas eu quero saber de vocês, teve mais algum detalhe que vocês repararam no episódio e que é extremamente importante e eu acabei não falando aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!